25 de outubro de 2025, neste sábado da 29ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, religioso. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Sábado! Chegamos a mais um sábado, louvado seja Deus, fim de semana, momento de convívio familiar, fraterno. Bênção de Deus, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Deus abençoe suas casas, famílias, trabalhos, o convívio. Força e coragem. Iniciemos esse nosso encontro, esse nosso programa nesse sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, antes de nós proclamarmos e refletirmos o texto de hoje, que a igreja nos propõe, como nós celebramos uma memória litúrgica, é importante que nós conheçamos um pouquinho do santo celebrado, né? Vocês sabem que o papel dos santos na vida da igreja é simplesmente uma questão modelar, né? O santo canonizado pela igreja é uma pessoa que viveu nesta terra, deu testemunho de virtudes, de amor a Jesus Cristo, de amor a Deus, o Pai, e levou uma vida cheia de virtudes, levou uma vida reta, uma vida exemplar. E nós contemplamos na dinâmica e na vida de cada santo os dons que vêm de Jesus, né? E Santo Antônio de Santana Galvão é um santo brasileiro. Hoje a igreja celebra essa memória tão bonita, mais conhecido como Frei Galvão, né? Frei Galvão foi um religioso da ordem dos frades menores, né, franciscanos. Foi um homem de profunda oração, minha gente. Um homem humilde, um homem cheio de caridade, e viveu inteiramente dedicado a Deus e ao próximo. Um instrumento verdadeiro de paz, né, no seu tempo, de cura, de reconciliação. E Frei Galvão ficou conhecido especialmente por seu dom de acolher e interceder pelas pessoas, de orar pelas pessoas, impor nas mãos, né? Nós temos a devoção a Frei Galvão, as tão conhecidas pílulas de Frei Galvão, que se tornaram nacionalmente um sinal do povo, do poder da oração que vem da igreja, né? Então a vida de Frei Galvão, um verdadeiro testemunho da presença de Deus para nós. Muito bem. Santo Antônio de Santana Galvão, gente, por que é um exemplo luminoso? Porque foi um religioso que viveu a simplicidade. Eu digo a vocês, começando por mim, num mundo cheio de facilidades que nós temos, nós que reclamamos de tudo, nós contemplamos a imagem dessa pessoa, desse irmão que nos precedeu, um homem cheio de humildade e simplicidade. É um chamado a nós também buscarmos sermos mais simples, gente? Nós, mais uma vez, o mundo de hoje é um mundo de facilidades, de facilidades, de muitas seduções, e essas coisas podem nos distanciar do amor genuíno, mais íntimo, mais perfeito que vem de Deus, Porque Deus é simples, gente? Lembrando que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, se fez carne, se fez nascer em Terra Santa, uma terra de muita simplicidade, Aliás, partilhando com vocês, eu estou aqui em Israel, Eu estou aqui em Israel, tem sido dias maravilhosos, pisar nos lugares onde Jesus pisou, onde a Virgem Maria pisou, João Batista, os familiares de Jesus pisaram. É uma sensação única, minha gente, única. O céu tocou a terra neste lugar. Fantástico, Só partilhando um pouquinho com vocês. Mas vamos voltar a Santo Antônio de Santana Galvão. Foi um homem de muita oração, tá? Então, que nós olhemos para essa memória de hoje, para esse santo, e avaliemos um pouquinho se nós temos vivido de maneira simples, Às vezes, muitas coisas nos tiram a paz, e são coisas que não são primordiais, Refletamos hoje. Muito bem, queridos. Seguindo o nosso programa de hoje, nós vamos proclamar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus na nossa vida. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículos do 1 ao 11.
Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou. Tendo enviado seu próprio Filho, numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo seja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, hoje um texto um pouquinho mais comprido, né? Pois você que gosta de manusear a Bíblia, pode ler de novo, Romanos 8, versos do 1 ao 11. Depois de Paulo falar da luta interior entre bem e mal, Paulo, ele abre esse capítulo 8 com um grito de libertação e de esperança em Cristo. Já não há mais condenação, minha gente. A vida segundo o Espírito é o novo caminho que vence o pecado e a morte. O Espírito Santo é dom de Cristo ressuscitado e ele pode transformar o coração humano e dar a verdadeira liberdade para o ser humano. Então, olha só, os versículos 1 e 2. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Bonito. Então Paulo afirma, minha gente, que quem vive em Jesus Cristo está livre da lei do pecado e da morte. Jesus nos libertou interiormente. O pecado já não é senhor da nossa vida. O Espírito Santo é agora a nova lei, a força que nos conduz à vida. E aí no versículo 3 e 4 ele vai dizer: o que a lei não pode fazer, Deus realizou em Cristo. A lei antiga, os mandamentos, o decálogo do Antigo Testamento, mostrava o caminho. Mas somente mostrava o caminho. Não dava força para que as pessoas cumprissem. Agora Jesus Cristo não, ele aponta o caminho, mas ele assume a nossa condição humana, vence o pecado em nós, e ele é a nossa força para conseguirmos cumprir os mandamentos. O que era impossível pelo esforço humano, torna-se possível para Jesus Cristo, que se tornou humano. Então a graça que vem de Jesus Cristo, da sua humanidade e divindade, é ela que nos capacita para vivermos os mandamentos. Ou seja, minha gente, nós falávamos disso ontem, hein? Presta atenção. Nós não podemos olhar a lei de Deus como prescrições moralistas, um fardo pesado que precisa ser cumprido. Nós simplesmente, por primeiro, precisamos nos entregar a Jesus. Permita-se ser de Jesus. O resto, ele vai fazendo aos poucos em nós. É ele quem faz. Quando a gente fala graça, é a própria presença santificante de Cristo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que torna Cristo presente em nós, né, é o que chamamos de graça. É a graça em nós quem faz. O que nós precisamos é
estar em Deus, nos lançar para Deus, nos permitir deixar que Deus faça a obra acontecer, né? A carne e o espírito. Viver segundo a carne significa viver fechado no egoísmo, buscando apenas o prazer, o próprio interesse, não ter abertura mínima para Deus. Viver segundo o espírito é de se deixar conduzir por Deus, buscando a vida, a paz, o amor. Então Paulo mostra essas duas forças que atuam em nós. Minha gente, todos nós temos atuando em nós a força da carne e a força do espírito. Mas nós precisamos consentir a força do espírito. Ou seja, se abrir a graça de Deus, o que eu acabei de dizer. Ah, padre, mas a carne grita e vai continuar gritando até a sua morte, viu? Desculpa dizer. Né? Vai ser uma batalha até a morte, gente. Aquele hábito que as pessoas têm, alguns irmãos cristãos têm de dizer: agora encontrei Jesus, agora me converti. É problemática essa expressão, porque a conversão ela é gradativa e ela é por toda a vida, né? Não existe ninguém perfeito caminhante neste mundo, né? Os que foram perfeitos já passaram, já estão no céu. Agora nós, é labuta, é trabalho, é luta, né? Então, depois do versículo do 9 e 11, vai dizer: o Espírito Santo habita em nós, ele é a presença viva de Deus em nós. É ele quem transforma o nosso ser, é ele quem nos dá força contra o pecado, é ele quem promete a ressurreição. Muito bonito. Olha só, o versículo... Deixa eu ver qual que é o versículo que eu acho belíssimo, que eu queria me deter nele junto com vocês. É o versículo 9. Olha que bonito. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vossos... Olha só que lindo esse versículo 10. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. É isso que eu estou dizendo. E a gente, nós não podemos esperar alcançar tamanha dignidade para resolvermos buscar a Jesus Cristo. O movimento é o contrário. Na minha fragilidade, na minha pequenez, eu vou até o Senhor e Ele completa a obra que eu deixei inacabada. Então, que esse fecho desse texto tão bonito da Carta aos Romanos, que de fato possa entrar na nossa cabeça e nós compreendermos isso. É Ele quem faz, é a graça quem faz. Estejamos no limiar da casa de Deus, sempre. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Infelizmente, às vezes nós entramos numa visão tradicionalista, de pastoral, e nós nos tornamos muitas vezes julgadores dos outros, gente. Né? Pessoas que se aproximam, nós nos deixamos. É claro que tem as prescrições canônicas para alguns serviços, a pessoa não pode estar em situação irregular, mas tem gente que é discriminativa em qualquer situação, sabe? E ninguém tem dignidade para fazer isso, porque todos estamos feridos. Todos estamos feridos. Todos nós. Então, a alegria dessa palavra hoje é a alegria de nós nos sentirmos, meus queridos, santificados, salvos, justificados de maneira gratuita por Cristo. Desejo a vocês um excelente fim de semana, um excelente domingo. Amanhã, domingo, vou presidir missa e pretendo gravar a homilia amanhã, tá? E depois deixar postar, não sei ainda qual igreja nós estaremos a celebrar, pois então nós vamos postar a homilia dominical, tá bom? Mas nós retomamos esse programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Bom fim de semana, Deus abençoe, guarde e proteja. Força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.